Começar. E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, não tô olhando pra tela que eu tava vendo se tava funcionando aqui. Meu nome é Lucas, do Método Nagol, e nesse aulão de hoje eu quero dar a dica que mudou a minha vida, de verdade. Como organizar aquelas leituras que a gente sempre deixa pra depois? Sabe aquele momento que uma pessoa te manda um texto, um artigo pra você ler, você realmente vê que é interessante aquela leitura, mas você não pode fazer aquilo agora porque você está fazendo uma coisa mais importante no momento. E aí você pega aquilo e fala: Não, valeu, vou ler depois, um dia. Esse dia nunca chega, né? Esse dia nunca chega, esse dia de você fazer essa leitura. E para você criar um hábito, né, para você instalar um hábito, algumas coisas têm que ser feitas para melhorar cada vez mais isso, né? E nessa aula de hoje eu quero te ensinar a organizar de fato as suas leituras, essas leituras pequenas mesmo do dia a dia que a gente costuma negligenciar e acabar deixando para depois ou não priorizando, sabe, esse tipo de tarefa, que é uma tarefa importante porque o próprio livro, né, do Hábitos Atômicos do James Clear, ele fala assim, né? Pequenas mudanças, grandes resultados. Então, assim, se você estudar um pouquinho por dia, se você fizer uma pequena leitura todos os dias, o quanto você não evolui no final do ano, né? Ou depois de um tempo maior. Então é legal, eu gosto dessa visão de fazer pouco todo dia. Por exemplo, eu faço inglês 15 minutos por dia. Eu malho 30 minutos por dia. Eu faço coisas pequenas, mas eu faço o máximo possível, né? Tipo, eu tento fazer da forma mais recorrente possível para se tornar um hábito para mim. Então isso tem me ajudado bastante. Eu quero compartilhar com você o que eu faço para organizar essas leituras para que elas sempre sejam feitas, né? Não importa que eu demore 5 meses para ler um texto, mas eu vou ler aquele texto em algum momento porque ele está organizado e ele está planejado para isso acontecer em algum momento, tá bom? Pessoal do Instagram, tô no YouTube, só pesquisar Método Nagol vai me achar ao vivo ali. Pessoal do YouTube, tô aqui mesmo, só comentar aí, participa da aula comigo, eu vou compartilhar a tela porque eu gosto de colocar mapa mental, porque daí fica mais fácil de vocês anotarem, né? Tipo, eu vejo o mapa mental bem como uma lousa, assim, né? Eu acho que facilita bastante pra mim. Então, vamos que vamos. Deixa eu abrir aqui o aulão do Nagol pra gente começar. Falei igual uma máquina agora, né? Vamos voltar aqui. Então, cadê? Deixa eu ver se eu consigo fazer essa mudança no atalho. Nossa, consegui fazer no atalho, tô demais. É isso. Então aqui, ó, uma tela branca. Vamos meter ele aqui, ó. Organizando leituras. Tá? Aqui eu gosto de colocar pra gente começar a falar sobre isso. Então bora que bora. Bom, como eu disse, né, eu demorei um pouco pra encontrar essa maneira por um motivo, assim, né? Eu não tinha hábito de fazer isso. Eu não tinha hábito de pegar e tomar uma leitura, sabe? E uma coisa que acontecia é que existia um problema, eu vou colocar aqui também, ó. Problemas que normalmente. Problemas que acontecem, tá? Acontece. Beleza? Eu vou citar alguns problemas que costumam acontecer com as pessoas e acontecia comigo, né? O que acontecia? Eu usava uma ferramenta, basicamente uma ferramenta para cada coisa. E cada coisa é cada coisa mesmo. Vou te dar um exemplo. Quando era leitura, cara, para leitura eu tinha o Feedly, eu tinha o Quora, eu tinha o Medium. Esses todos são aplicativos que contêm textos de leitura, tá? Eu usava o aplicativo e eu organizava leituras do Feedly, eu organizava leituras do Quora, organizava leituras do Medium e era um saco pra achar, velho. Eu não conseguia achar as coisas que eu queria, eu demorava muito tempo pra encontrar elas. Então, isso pra mim me tomava muito tempo. Aí tinha Evernote também, que eu anotava algumas coisas, tinha caderno, tinha o Kindle, tinha as leituras que eu colocava lá. Meu, ficava tipo assim, era tanta organização que ficava desorganizado no final, sabe? Então eu tinha um app. Opa. Aqui, ó, vou botar aqui, ó. Uma ferramenta para cada coisa, um para leitura,
Opa. Para leitura tinha vários, não era um, né? Aí eu tinha um app só para fazer lembretes para mim, que era aquele aplicativo básico que vem nativo do celular, sabe? Eu tinha um app só para fazer isso, só isso. Pô, eu nem precisava fazer isso aqui, peraí. Deixa eu fazer de novo. Aqui, ó, lembretes. Eu tinha um app. Aí, como eu falei, né? Um para ler outra coisa. Então, tipo, um aplicativo para ler cada tipo de coisa dessa aqui. Então, eu tinha um app só para organizar notas. Que daí eu acho que esse aqui se encaixa melhor. Eu vou tirar esse daqui. Esse aqui, organizar notas, era o Evernote, por exemplo, né? É nativo do celular. O que eu usava? Eu tinha também um aplicativo só para organizar anotações. Um específico só para isso. Eu tinha um para organizar cadernos. Um para organizar finanças pessoais. Outro para organizar finanças. Como é que chama? Dos freelas. Isso, pode ser aqui. Cara, eu tinha uma cacetada de aplicativo que cada um servia para uma coisa. Só que eu não tinha muita noção, sabe? Eu queria organizar e eu ia fazendo a organização do jeito que eu achava que era certo. E não tem nada de errado nisso. O problema é que eu acabava me confundindo. Por exemplo, eu queria achar uma nota de um texto de design que eu li e achei muito foda. Cara, eu não lembrava se eu tinha anotado isso, se eu tinha gravado isso no Quora, se isso estava marcado em algum caderno meu, se estava num Kindle, se estava no Evernote. Eu não lembrava onde estava isso. E isso era horrível, porque daí eu desistia de procurar aquilo e procurava novamente, procurava na internet, coisa que eu não precisava. Se eu estou documentando para ganhar tempo na hora de eu acessar essa informação. E isso não estava acontecendo. Então, a minha organização não estava funcionando. E é muito importante você conseguir identificar quando a sua organização não está funcionando. Se você está gastando muito mais tempo para encontrar alguma coisa do que pesquisar, algo tem de errado, né? Alguma coisa tem de errado. Se você anota teus cursos, aí depois você tem que ver o vídeo de novo do curso porque você não está achando tua anotação, alguma coisa tem de errado, né? Então, a organização de leitura, ela serve para você ganhar tempo, primeiramente, e serve também para você... como é que eu posso dizer? Você pode escalar isso, porque assim, o mesmo tempo que eu tenho para acessar um estudo que eu fiz há 3 anos atrás, eu vou ter para acessar uma nota que eu fiz ontem, entendeu? Então, esse é o objetivo de fazer guardar essas leituras bem, né? Opa, joguei água na minha cara aqui. E aí, Eric, tudo bem? Ele falou, isso é muito verdade. Comecei a ler todo dia um pouquinho e já sinto falta quando não leio. Virou um hábito. O hábito é isso, né? É uma repetição de atividades. Então, assim, o que foi a primeira diferença? Antes, eu vou colocar aqui assim, ó. Antes, eu tinha uma ferramenta para cada coisa. Aliás, às vezes era mais de uma ferramenta para uma coisa. Agora, hoje, eu fiz uma pequena mudança. Eu tenho uma ferramenta para cada necessidade. Lucas, qual que é a diferença de... Coisa é uma bosta, né, meu? Eu vou tirar isso aqui, não ficou muito bom. Uma ferramenta... Vou colocar assim, ó. Eu tinha uma ferramenta para... Mais de uma ferramenta. Para a mesma necessidade. Basicamente era isso. Eu tinha mais de uma ferramenta para a mesma necessidade. E aqui eu nem coloquei, ó. Eu tinha um para organizar projetos pessoais e um para organizar projetos de freela. Cara, era muita ferramenta. E agora eu tenho uma ferramenta para cada necessidade. Basicamente é isso. E quais são as necessidades principais que o Lucas tem hoje, né? Então eu tenho tarefas diárias, eu tenho que controlar isso, né? Não tenho o que fazer. Eu tenho objetivos de vida. Os objetivos de vida é o que basicamente
poderia ter inverter, tá? Porque os objetivos é o que direciona minhas tarefas, né? Então, todas as minhas tarefas, elas têm uma direção para chegar em um objetivo. Não existe tarefas na minha vida que não me levem para esse objetivo. Se existir, eu tento eliminá-las, entendeu? Então, primeira coisa, né? Ter objetivos de vida. Tem, cara, o aulão 1, a aula 2. Eu falo muito sobre isso. Você pode assistir a aula 1 e a aula 2, que tá aí lá do começo do ano, para você entender melhor sobre objetivos, metas e essas coisas. Os objetivos, eles nos levam à direção certa das nossas tarefas. Esse é o nosso mapa de ação. Então, eu tenho uma ferramenta só para minhas tarefas diárias, meus projetos, tarefas assim, ó, não importa, pessoal, profissional, tá? Tem dos dois aqui, não importa. Meus objetivos também, pessoal e profissional. Só que tudo isso aqui são duas ferramentas só, entendeu? Eu tenho uma ferramenta só para minhas finanças, pessoal e profissional também. Eu tenho para os dois. Mas olha só, a gente tinha aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ferramentas. Aqui já temos 3, né? E eu tenho mais uma ferramenta que é para informações, que eu chamo carinhosamente de segundo cérebro. Porque o nosso cérebro foi feito para raciocinar e não para lembrar das coisas. Então, é aqui que funciona. Meu cérebro está aqui, saca? Então, é isso. Basicamente, eu tenho 4 ferramentas. Eu vou te dizer que finanças eu ainda tenho 2 ferramentas, mas eu vou explicar o porquê. Por exemplo, as tarefas diárias, qual que é o objetivo de ser dessa forma, tá? Por que isso facilita? Porque assim, qualquer tipo de tarefa que eu preciso fazer, eu sei aonde buscar. Tá tudo no mesmo lugar, tá aqui, ó, nessa ferramenta de tarefas, saca? É isso. Lucas, qual que é a tua ferramenta de tarefas? Todoist. Eu uso essa ferramenta para me organizar. Todas as minhas tarefas e projetos eu uso o Todoist. Já disse, vou repetir mais umas 2 vezes essa aula ainda. A ferramenta é o que menos importa, tá? Eu quero que você aprenda o como fazer e você adapta para a tua ferramenta, não tem problema, não precisa mudar de ferramenta por causa disso. É só uma opção pessoal, eu gosto mais do Todoist. Eu tenho vários porquês de gostar mais e tem um vídeo para isso também que chama Como Fazer Mais em Menos Tempo, tá no YouTube também. Assiste lá, eu te ensino tudo sobre isso também, se quiser aprender. Eu uso uma ferramenta só para meus objetivos. Por que eu uso uma só para meus objetivos? Porque ele é uma parada que eu não preciso ver todo dia. E eu já falei várias vezes sobre minimalismo digital, né? A importância de você ter só o que é essencial na tua frente. Então, para que eu vou ficar olhando para meus objetivos todos os dias se as minhas tarefas já estão alinhadas a esses objetivos? Os objetivos eu olho uma vez por semana, então eu não preciso ficar olhando todo dia para eles. É por isso que eu uso uma ferramenta diferente só para visualizar. Poderia usar até o Todoist e ter um espaço ali só para olhar, mas eu uso uma ferramenta que na realidade não é disso. Ele é uma ferramenta de organizador de projetos em equipe principalmente, mas eu uso porque eu gosto dessa ferramenta e não tem outro motivo de usar ela. Eu uso o ClickUp. Também tem uma aula também no YouTube falando sobre objetivos, ensino a usar o ClickUp também. Gente, por favor, se vocês querem aprender tudo isso aqui que eu tô falando mais raso, eu já fiz um vídeo no YouTube. Em algum momento eu já fiz. Então, olha, essa aula 28, eu acho. Tem 28 vídeos, cara. Tem aula pra cacete, que tem mais de um dia de aula, basicamente. As minhas finanças eu uso um aplicativo super simples, mas assim, sempre que eu preciso olhar qualquer coisa de custo que eu tive, eu não tenho outro lugar para olhar. Eu uso o Money Manager. Lucas, é o melhor aplicativo que tem? Nem a pau, velho. É o aplicativo mais simples que tem. Ele é ridículo de simples e é por isso que eu gosto dele. Eu gosto de coisas simples, eu não gosto de muita função, não. E o Money Manager, ele não é o mais bonito, ele é gratuito e ele é simples. Então tá bom, ele não precisa ser o mais lindo de todos. Ele cumpre o que ele planeja e eu já uso há uns 4 anos, então não tenho motivo de mudar ele, porque eu tenho apego aos meus dados ali. Então, fico com o Money Manager. Eu uso um outro aqui, mas ele é muito específico, chama Splitwise. O que faz o Splitwise? O Splitwise ele é um aplicativo de finanças também,
Mas aqui eu não coloco nada específico dos meus custos. Para que ele serve, basicamente? Aqui em casa moro eu e minha namorada. Então a gente tem... Sabe aquele problema de, putz, quem paga hoje? Ah, eu pago. Ah, não, você paga. Quem paga a luz esse mês? Ah, divide. Sabe aquela função de ter que ficar passando dinheiro um pro outro? O que a gente faz? No Splitwise, ele é apropriado para você dividir coisas, rachar. Tipo, vai viajar com os amigos, 5 amigos, vai rachar os custos ali. Quem deu dinheiro, quem deve para quem, sabe? Ele faz todo esse controle muito automático, ele é maravilhoso. Então o que a gente faz? Cada um lança o que pagou. Então, sei lá, a gente pediu uma janta hoje, custou R$ 50. Eu lanço lá a compra de R$ 50 e ele automaticamente já divide R$ 25 para cada e fica lá que a Thalita me deve R$ 25. E com o passar dos meses, vão pagando. Quando chega no começo do mês que a gente recebe, a gente alinha. A gente faz basicamente um Pix por mês um pro outro, que é para fechar essa conta, entendeu? É só para isso que eu uso o Splitwise. É só pra gente não ter que ficar passando dinheiro toda hora um pro outro. Mas o meu aplicativo oficial mesmo é o Money Manager. Aqui, deixa eu ir para a próxima. E informações, né? Gente, qualquer tipo de anotação, qualquer tipo de anotação, eu não tenho outro lugar para procurar mais, é o Evernote. Eu só uso o Evernote. Lucas, é o melhor de todos? Pra mim é. Mas assim, não, tipo assim, tem vários que fazem isso. Tem o Bear, que é da Apple, tem aplicativo de notas, você pode organizar dentro do teu Word se você quiser. Cara, não importa, sabe? Importa que você consiga achar o que você tá procurando, entendeu? E o Evernote, ele me ajuda a achar rápido, então eu gosto dele e eu falo dele, não tem o que fazer. Tipo, ele é, pra mim, a ferramenta que mais funciona pra isso. Tem gente que usa o Notion pra organizar suas anotações, ele é ótimo também. Não é questão aqui falar qual é melhor ou pior, é só falar assim, faça dessa maneira, tenta fazer dessa maneira, adapta na tua ferramenta e vê como funciona, tá bom? Então vamos lá, sem se focar na ferramenta, vamos focar na ideia, tá bom? Vamos puxar mais um aqui. E agora eu vou falar um pouco de... Primeiramente, por que eu uso o Evernote? Eu vou explicar por que eu uso o Evernote, tá bom? Só para você ter uma noção básica do porquê que eu uso isso. O Evernote, ele consegue fazer uma função muito parecida com o cérebro. Porque assim, o cérebro, a gente acha que ele funciona igual pastinha, né? Que vou acessar a pasta pessoal, Lucas, lembranças 2005, o dia que eu ganhei um campeonato de futebol. Cara, o cérebro não faz isso. O cérebro, ele é muito inteligente e ele é focado em economizar energia. Então ele gastaria muita energia para fazer isso. Como é que ele faz isso? Ele faz um cruzamento de informações, de tecidos. Então, ao invés de fazer um negócio assim igual uma pastinha, ele vai fazer assim, ó, e vai achar a informação. Basicamente, falando de uma forma bem grotesca, quem for especializado nisso, me desculpa, mas é só para entender rápido o que eu quero dizer com isso. E como que ele faz isso, né? Ele faz através das etiquetas. Então, uma nota, o que é uma nota, né? Uma nota é qualquer anotação nova que você vai fazer. Então, sei lá, tô tendo a aula aqui do Nagol, então vou fazer... A nome da nota vai chamar Como Organizar Minhas Leituras. Essa é uma nota. Essa nota, ela pertence a um caderno, né? E nesse caderno, pensa num caderno 10 matérias. Não tem as divisões das matérias? Essas divisões são as tags, são as etiquetas. Só que qual que é a dificuldade de um caderno? Um caderno, você tem que abrir o caderno, você tem que abrir a etiqueta para você encontrar a matéria e depois tem que ficar folhando até encontrar a matéria. O que um cérebro faria, né? Que é muito mais rápido? Ele cruza as etiquetas. Então, uma nota, tipo um papel, ele pode ser de várias matérias, né? Levando para essa ideia de estudo. Então, por exemplo, você vai falar sobre... Vamos aqui, ó, essa organização de leitura, ele pode ser do tema organização, ele pode ser do tema leitura, produtividade, enfim, outros. Vamos colocar esses 3. Ele pode ter 3 etiquetas na mesma nota. Então, ele facilita teu encontro porque ele cruza informações. Quando você procurar por leitura, ele vai procurar em todas as etiquetas tudo que possui a palavra leitura. Ou quando você procurar pela etiqueta leitura, você vai achar todas as notas sobre leitura.
Então ele facilita muito essa vida. Mas, de novo, eu já tenho uma aula de Evernote. Eu acho que o aulão 6 e o aulão 13 eu falo... O primeiro eu falo sobre o Evernote completo, né? E o segundo, ele é mais específico, que eu falo o Evernote para organizar seus estudos. Que é bem específico mesmo para quem está na faculdade, na escola e tudo mais. E esse de hoje é para organizar leituras que você faz no dia a dia. Então eu não vou muito a fundo no Evernote justamente por causa disso, porque eu já falei várias vezes e tem outros vídeos que se complementam, tá bom? Então não foca na ferramenta, vamos focar na ideia. Mais uma vez. Como funciona a organização? Como organizar? Opa. Como organizar essa leitura? Basicamente, a gente vai ter 3 itens. E o quarto item é um bônus da ferramenta. Daí mais um porque eu uso Evernote. A primeira coisa que você precisa é uma caixa de entrada. O que é uma caixa de entrada? Vamos procurar aqui, ó, caixa de entrada. Acho que você vai lembrar da caixa de entrada, né? Lembra do e-mail? Olha o e-mail. Ele tem a caixa de entrada, tá vendo? Ó, caixa de entrada 11. O que é caixa de entrada? É tudo que entra, né? Tudo que entra de e-mail, vamos dar o exemplo do e-mail. Tudo que entra de e-mail, ele entra na tua caixa de entrada. Tudo que recebe de envelope, de correio, vai para onde? Vai para tua caixa, né? De correio. Mas é uma caixa de entrada, porque é um lugar onde entra as coisas. Lugar de entrar não é lugar de organizar. Lugar de entrar é só lugar de entrar. Então você vai entrar e você vai tirar. Você pega a tua caixa de correio, chegou os recebidinhos lá, que você comprou no AliExpress, você vai tirar eles e vai fechar. A caixa de entrada vai ficar vazia. O e-mail deveria ficar assim também, tá? O e-mail, a caixa de entrada, ela serve para entrar e-mails. Aquela caixa de entrada com 1000 e poucos e-mails que eu sei que você tem aí, e eu também tinha, não é muito bom para tua produtividade. Eu tenho uma aula só de organizar e-mails também, tá aí no YouTube, eu falo sobre ela também. Mas basicamente a caixa de entrada é um lugar de ficar e você tem que guardar ela, organizar em algum lugar para você encontrar depois. Então, eu tenho que ter uma caixa de entrada para entrar as suas novas leituras. Lucas me mandou uma leitura de um artigo muito legal que eu quero ler depois, mas não posso agora. Coloco nessa caixa de entrada. Aonde pode ser a sua caixa de entrada? Aonde você quiser, aonde você consiga acessar com facilidade, tá bom? Pode ser um bloco de notas, Lucas? Pode ser uma lista? Faz uma lista de links ali, ó, põe no Word, uma lista de links, pode ser. Pode ser no Notion? Pode, maravilha, vai ficar lindo. Pode ser no Evernote? Pode ser também. Vou mostrar depois como eu faço isso no Evernote. Pode ser aonde você quiser, contanto que você consiga acessar todos os dias ou todos os momentos que você quer ler. Eu leio todos os dias antes de trabalhar, eu faço uma leitura pelo menos de alguma coisa da minha caixa de entrada, porque eu sou meio viciado em leitura e eu adiciono muitas coisas. Por dia entra muitas notas, entra 4, 5 notas, então eu não dou conta de ler tudo, só que todo dia eu leio uma pelo menos, entendeu? Então a caixa de entrada tem que ser um lugar fácil e acessível para eu encontrar no momento que eu for ler. Então você entendeu, né? Me mandaram o link, tem um lugar para você guardar. Lugar de receber. Receber, tá? O que mais que você precisa ter? Você precisa ter... Aliás, eu vou colocar aqui, ó, como organizar. Você precisa ter recepção, né? Que daí seria... Eu vou tendo as ideias na hora, né? Porque vocês sabem que aqui não tem corte. Caixa de entrada. Você precisa ter um lugar de organização. Organização. Então, o que seria o lugar de organização? O lugar de organização é, depois que você pegou esse envelope, essa nota, esse link que você vai ler, a partir do momento que você leu, você vai organizar essa leitura. Como é que não é bem organizar a leitura, é organizar as anotações dessa leitura. Isso se você faz esse tipo de leitura como eu. Eu penso assim, se eu gastei 20 minutos para ler um artigo, eu sei que pela curva de aprendizado, pela curva de esquecimento,
É natural, é científico isso. Com o passar dos dias, eu vou me esquecendo dessas leituras até o momento em que eu não lembro mais dela. Ou até o momento que eu consegui absorver 5, 10% daquela leitura. Então eu gastar 20 minutos para fazer uma leitura, 20 minutos do meu dia, tem que valer a pena. Então o que eu faço? Eu documento essa leitura. Eu anoto o que eu entendi daquela leitura. É assim que eu faço. Por quê? Porque com o tempo isso vai virando um banco de conhecimento para você. Sempre que eu quiser pesquisar alguma coisa que eu já li, Nossa, eu lembro que eu já li alguma coisa sobre o Airbnb, não lembro aonde. Cara, eu sei que eu vou lá no meu organizador e eu vou achar todas as fucking notas de Airbnb que tá ali, saca? Porque o cérebro ele não precisa lembrar de tudo. Eu preciso lembrar aonde eu preciso achar, entendeu? Só que imagina o tempo que você gastaria procurando o link desse artigo para depois ler o artigo inteiro e achar a porrinha da informação que você precisava. Ali na minha nota tá só o que eu quero lembrar, realmente, só o que me chamou minha atenção. Então eu anoto essa notinha e eu vou pra lá e acho essa nota em 5 segundos, entendeu? Isso aqui é uma delícia, cara. Eu sou apaixonado por isso. Desculpa, gente, me emocionei. Então, aqui eu chamo de gabinete. Eu não gosto muito desse nome ainda, viu, gente? Eu acho que nos próximos vídeos eu ainda vou mudar esse nome, porque eu herdei de um cara que eu aprendi a fazer isso. Mas, quanto isso, é que o gabinete ele representa muito bem essa ideia, porque sabe aquelas firmas antigas que tinha aqueles gavetão cheio de pastinha dentro? Aquilo ali é um gabinete, né? Então o gabinete ele fala bem sobre isso. Eu só não gosto da palavra, assim, né? Gabinete não me soa muito bem, mas você precisa ter um gabinete. Então o que é o gabinete? Pode ser um caderno? Pode. Pode ser o Notion? Pode ser o Notion. Você pode organizar suas leiturinhas lá do jeito que você quiser, em pastinhas, se você preferir. Pode organizar. Você pode fazer as anotações todas no Word e guardar no teu Google Drive, por exemplo. Não tem problema, tá? Não tem problema. Tem problema se você não conseguir encontrar depois. Você precisa encontrar essas anotações, entendeu? É isso que eu quero bater o martelo muitas vezes. Então, coloque em um lugar onde você consiga encontrar. Só que o Nagô é muito bonzinho aqui, né? O Lucas é muito bonzinho e eu sempre trago mastigado. Por isso que eu vou entregar uma fórmula pronta para vocês no final dessa aula. Depois disso, o que a gente precisa? A gente precisa de conexão. E as conexões, elas são feitas através das etiquetas. E aí vem o lance do cérebro, conexão de coisas. Então, um assunto, que nem eu falei, falando sobre leitura, ele pode ter uma conexão de leitura com produtividade e com organização. A outra nota de leitura é uma nota de leitura, mas é de um livro. Então, é leitura, livro, sabe? Então, você pode conectar várias etiquetas ao mesmo tempo. Então, encontre uma ferramenta onde você possa utilizar etiquetas à vontade, porque na leitura, principalmente nessa organização de conhecimento, é muito importante que você consiga colocar muitas etiquetas para elas se cruzarem depois, tá bom? Então, essa é a dica. Realmente, assim, eu acho que para documentação, eu sugiro fortemente o digital e não o analógico. O analógico, eu sempre falo, use o analógico para você anotar, para você fazer as coisas que você tem prazer em fazer. Lucas, eu tenho prazer em anotar com a mão, desenhando. Cara, maravilha, faz isso mesmo. Eu super, super apoio você fazer isso. Mas para documentação é importante que você coloque no Evernote, por exemplo, ou em algum organizador digital, porque ele consegue buscar palavras, ele consegue buscar etiquetas de uma forma muito ágil, muito mais ágil do que se você ficar folhando um caderno e procurando. Então, eu acho que a sugestão principal que eu daria é essa mesmo. Use o caderno analógico, a forma que você quiser para você escrever, anotar, rabiscar, mas na hora de documentar, de fato, documenta em alguma coisa no computador, tá bom? Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí tem mais uma coisa que eu acho legal, que é extra, que eu colocaria de agilidade. E aí a agilidade eu vou mostrar para vocês na prática de como eu faço isso, tá bom? Então deixa eu ver por onde eu começo. Antes de começar, eu quero colocar aqui a senha do e-bookinho, que é agora vai.
Essa é a senha do e-bookinho, ó. Agora vai. Agora vai. Agora vai, caralho. O que é e-bookinho, gente? O que é isso? Deixa eu fazer um momento jabá aqui, rapidão. O e-bookinho, ele faz parte disso aqui, ó. Cadê? Aqui. O Clube E-mail. O Clube E-mail nada mais é do que a newsletter do Método Nagol. Eu chamo de Clube E-mail porque é o clube do e-mail. Olha só que criativo que eu sou, né? Quem escreve o Clube E-mail? No dia a dia, quem escreve o Clube E-mail é a nossa agente não tão mais secreta, a Raquelina, Raquel, Andreata. Ela é a pessoa que cuida dos e-mails. Eu vou explicar por que ela faz isso. Porque ela faz um serviço muito massa, de forma gratuita para você, todas as segundas, quartas e sextas. O que ela faz? Na segunda-feira, ela pega todos os conteúdos que eu dou em todas as plataformas que você imagina. YouTube, Instagram, LinkedIn, podcast, artigo, tudo que eu faço durante a semana. Ela pega e ela coloca em links de uma forma muito, muito ágil, muito rápida, assim, que você consegue ver pelo menos uns 7 ou 8 links ali que você pode ver. Ah, eu não vi esse conteúdo aqui, vou assistir. Ah, eu não vi o Nagolcast, não ouvi o podcast do Nagol essa semana, vou pegar, aproveitar e ouvir. Então é para isso que serve as segundas-feiras. Ela já faz esse processo de unir tudo e colocar para você. Você pode matar ali rapidão todos os conteúdos da semana na própria segunda-feira. Na quarta-feira, a gente não, né? A Raquel, ela te manda um lembrete para a aula da semana explicando o que vai ser e o que ela acha dessa situação e tal. Então, nas quartas-feiras é o momento que ela te lembra desse aulão que é ao vivo todas as quartas-feiras às 8 horas aqui no YouTube. Nas sextas-feiras, aí vem o negócio que é foda. A Raquel pega toda essa aula aqui, ela assiste umas 3 vezes essa aula e ela monta um e-bookinho. O que é um e-bookinho? É um e-book pequenininho, é um resuminho. É a documentação dessa aula, basicamente. Ela pega isso, só que ela anota isso e faz um PDF bem bonitinho, bem organizado, para te entregar da melhor forma possível. Então, tudo que tá ali são palavras dela. O que ela tá anotando nessa aula, ela compartilha com você, basicamente isso. E o que você precisa fazer? Aliás, tem uma senha esse e-bookinho. Por que a gente coloca uma senha? Para incentivar você a assistir a aula antes, porque muita coisa do e-bookinho muita coisa da aula não está no e-bookinho, porque não dá para você anotar tudo, né? Tem coisa que eu só mostrando aqui em foto, em vídeo, então não tem como. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma senha para que você assista a aula antes e não fique com dúvidas. E o e-bookinho é basicamente um presente, uma recompensa que você ganha por assistir. Então é só aqui, ó, metodonagol.com.br/clube e-mail e você pode participar gratuitamente. Só colocar teu nome, teu e-mail aqui, confirma inscrição e já era, tá? Para você que tá, o link tá na descrição, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários também. Deixa eu ver se mudou aqui. Peraí. Mudou. O link tá na descrição. É totalmente gratuito, gente. Clube e-mail sempre vai ser gratuito, tá? É uma coisa que as pessoas que compram o Alicerce, que é o curso do Nagol, elas acabam, de certa forma, patrocinando para que isso possa acontecer de forma gratuita e ajudar as pessoas, tá bom? Brenda de Sá. Gente, esse Splitwise teria me ajudado tanto. Obrigado pela dica. Inclusive, o Splitwise você pode criar grupos. Isso é muito legal. Por exemplo, eu tenho um grupo aqui em casa com a minha namorada. Mas a gente vai viajar, sei lá, e vai passar uns 5 dias fora com os amigos. Você pode criar um grupo só para essa viagem, adicionar as pessoas e o que cada um for pagando. Tipo, uma pessoa pagou R$ 50 comprando cerveja. Vai ficar R$ 10 para cada um dos 5 ali. Tipo, ele divide sozinho. E você pode editar também. É uma delícia. Enfim. O poder da indexação, Gabriel falou. Muito bom. Gabriel também falou que eu amo essas lives usando o Miro. Fica muito bom. Pô, obrigado, velho. Eu adoro ensinar com o Miro, porque se eu tivesse numa sala de aula, eu ia estar rabiscando, porque minha mão não para de mexer. Então, pelo menos eu mexo fazendo alguma coisa útil, tá ligado? Gosto mesmo. Gabriel Fonte também. O problema é que até sexta eu já esqueci a senha. Tenho que ver aqui de novo. Aproveita que está aprendendo essa aula de documentação e documenta essa senha. Nossa senhora, que ligação, hein? Curtiu essa, né? Vou criar a etiqueta. Senha do e-bookinho. Boa! Essa é uma boa etiqueta também. O Kim falou assim, Splitwise é top demais pra viagem.
Eu usei uma vez só e foi muito top mesmo, porque realmente, velho, acabou planilha, velho. Eu odeio planilha, eu não me dou bem com planilha, então pra mim é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver uma coisa que eu não posso esquecer, antes de mostrar pra vocês tudo que eu quero mostrar, tá bom? Me dá um segundinho só, que agora a gente não vai mais pro Miro, agora a gente vai direto pra ferramenta que eu uso, que é o Evernote. E de novo, não se prenda à ferramenta. Deixa eu abrir só aqui rapidão. Eu vou colocar aqui, me dá um segundinho. Vocês vão acabar vendo até a minha pauta aqui, tá bom? Deixa eu ver, vamos pro screen e transição. Beleza, gente, agora vocês estão vendo minha tela completa, talvez vocês estejam vendo o meu mouse também. Aqui tá a senha, bem fácil para você acessar também. E eu coloquei os lembretes aqui para não esquecer de falar nada. Então, por exemplo, ó, na prática, olha só, primeiramente, né, essa ferramenta é uma nota, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma nota, ó. Como organizar as leituras que não pode ler na hora. Aulão 28, ó, aqui é igual um Word mesmo, você pode escrever qualquer coisa, que você vê em New, você pode escrever uma nota nova. As etiquetas aqui, ó. Essa nota dessa aula de hoje pertence a duas etiquetas. A etiqueta Evernote, sempre que eu falo do Evernote eu coloco uma etiqueta dessa. E eu quero falar de organização, então é sobre isso, tá? Igual meme, sobre isso. Mas eu poderia colocar mais etiquetas aqui? Se eu quiser, eu posso. Mas esse nível de organização pra mim tá top, tá de boa assim mesmo. Eu não preciso mais do que isso. Então, eu deixo assim. Quando eu precisar de mais organização, eu coloco. E é importante falar também uma coisa que eu esqueci de falar, é que as etiquetas, elas não precisam obrigatoriamente ser organizadas agora. Você pode colocar as etiquetas de acordo com necessidade. Você vai criando e vai colocando, vai criando e vai colocando. Então eu vou dar uma dica rapidão do que eu faço, que é o pulo do gato do Evernote, que é basicamente isso, ó. Você clicar em tags aqui, você vai ver as etiquetas. E eu organizo basicamente em 4 tipos de etiquetas. As etiquetas do o que eu chamo de what, when, que é quando, who, que é quem, e consult, que é de consulta. No what, eu coloco todas as etiquetas de assunto, sobre o que eu estou falando. Então, por que eu faço assim? Para ficar mais organizado, tá? Só para caso eu queira ver igual uma pastinha, eu consigo ver também. Então aqui, ó, tem vários assuntos aleatórios: design, autoconhecimento, Nintendo, multipotencial, organização, planejamento, Pokémon. Que eu tenho os jogos de Pokémon que eu quero comprar, eu boto aqui, por exemplo, entendeu? Faço uma listinha aqui. E como eu disse, ó, e além das etiquetas, você pode criar sub-etiquetas, ó. Se você clicar aqui nessa flechinha aqui, ó, você consegue ver as sub-etiquetas. Deixa eu ver se tá aparecendo tudo, isso que eu queria ver. As sub-etiquetas também. Então, ó, business tem carreira e CNPJ, tem duas coisas que eu consigo guardar para não ficar muita lista muito grande, né? No quando é quando eu preciso lembrar uma data daquilo. Então eu coloco só duas coisas. Eu coloco um quando de ano e um quando de mês. Porque às vezes eu quero saber que mês que eu coloquei essa nota. Tipo, que mês que essa aula foi dada. Então eu vou aqui e posso colocar agosto, né? Dia 8 de agosto. Ó, se eu vim aqui em agosto, aí eu quero procurar todas as notas de agosto, ele vai achar todas as notas de agosto em todos os anos. Mas se eu colocar a nota a etiqueta 2021, eu vou achar todas as etiquetas de agosto e 2021. Então você cada vez mais você consegue filtrar o que você está fazendo, sacou? Deixa eu fechar aqui, que senão vai dar cagada. Deixa eu fechar aqui e deixar só do coisa. Sacou a ideia? Então, basicamente, é assim que eu uso as etiquetas. Mas antes das etiquetas, vem os cadernos. Lembra que eu falei que tem um caderno? Dentro do caderno tem as notas e as etiquetas é o que marca essas notas. Essas notas, isso. Quando eu venho em cadernos, o que normalmente a gente faz quando a gente está no Evernote? A gente enche de caderno aqui e vira uma bagunça. E aí lembra que eu falo sempre do minimalismo digital, né? Colocar só o que é essencial. Ok, tem 288 notas juntas aqui que você não vai achar nunca o que você quer? Não vai achar, mas não é por aqui que a gente encontra, lembra? É ou pelas etiquetas e principalmente pela busca. Se eu vim aqui escrever Pokémon,
e dá um Enter, tem 3 notas que fala de Pokémon. Em algum momento. Aqui eu falei em algum momento de Pokémon, ó. Tá vendo? Vivi assistindo Pokémon, ó. Aqui eu tenho os jogos de Nintendo que eu quero comprar. E um deles... Ah, já comprei esse, tio. Já era. Já comprei. Já até zerei. E aqui, ó. Pokémons pra capturar, entendeu? Porque eu levo muito a sério o meu planejamento de Pokémons. Inclusive tem vários que eu já tenho, já. Tá até antigo isso aqui já. Mas beleza. Você entendeu o rolê? Aqui, ó. Ele tem 2 etiquetas. A etiqueta Nintendo e a etiqueta Jogos de Switch. Por quê? Se você já assistiu outras aulas minhas, você sabe que eu faço uma lista de talvez um dia, que são coisas que eu quero fazer no momento, mas que eu não posso fazer no momento, não são prioridades, mas eu quero fazer em algum momento. Então, em consulta, tem talvez um dia. E eu tenho listas, por exemplo, jogos de Switch que eu quero comprar, conteúdos que eu ainda não dei e eu quero dar, tatuagens que eu quero fazer, mas ainda não fiz, viagens que eu ainda quero fazer, mas não fiz. Então, eu faço essas listas aqui também. E já tô fugindo do assunto. A gente quer falar do quê? De leitura, né, Lucas? O Lucas começa a falar as coisas e vai embora, né? Deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Basicamente, a gente tem aqui o gabinete e a caixa de entrada. Ó, a caixa de entrada tem 17, tá vendo? Fala, Lucas, você não limpa a caixa de entrada? Todo dia eu tô lendo alguma coisa. Mas eu tô sempre adicionando também. Então, isso aqui sempre vai ter coisa. Então, qual que é o primeiro passo de fazer? Você ter esses dois, né? Você ter a caixa de entrada, né? E a etiqueta que eu coloco. Por exemplo, toda vez que entra uma nota nova, eu vou clicar aqui, ó, no caderno, todas as notas que estão no inbox. Todas as notas que estão no inbox eu não organizei ainda, porque uma pessoa veio e me mandou uma nota, eu achei legal e adicionei. Então o que acontece? Eu não organizei ela, não é hora de organizar aqui. A hora é só de você colocar na tua caixa de entrada. Então você pode ver que todas as notas, ela tem a etiqueta ler depois. Então, ter essa etiqueta é muito importante. Que é o que vai identificar as notas que você ainda precisa ler. Você pode, obviamente, olhar pelo notebook, mas se você olhar aqui, ó, e botar ler depois, eu vou achar as mesmas notas, né? Basicamente. Mas elas estão todas aqui, ó, as notas que eu ainda quero ler, que estão fora, mas eu ainda quero ler. Então, o primeiro passo é esse, você ter a etiqueta para ler depois e você ter uma caixa de entrada que é onde vão estar todas essas etiquetas, tá bom? Esse é o primeiro passo. Vamos ali para o segundo passo agora. O segundo passo, eu crio no meu organizador uma tarefa de leitura diária. Então, eu não sei onde você organiza tuas tarefas. Eu organizo no Todoist. Eu vou abrir o Todoist aqui para você, porque a gente faz o que fala, né? Basicamente. Ó, se eu escrever aqui, ó, leitura, olha aqui, ó, leitura do inbox do Evernote, ó. Se você clicar aqui, ó, tá escrito aqui, ó, todos os dias da semana eu tenho que fazer isso. É uma tarefa diária. Uma tarefa com uma etiqueta de aprendizagem, que tá aqui, né? Então, o segundo passo é esse. O segundo passo é você criar uma tarefa para você criar esse hábito de acordar, ou qualquer horário do dia que você preferir, tá? Eu acordo e faço essa tarefa primeiro que todas. Porque eu gosto de ler com a cabeça vazia. Então, esse é um bom momento. Então, primeira coisa, separar um caderno, né? Ou um espaço para notas que ainda precisam ser lidas e notas que você... Desculpa, notas que ainda precisam ser lidas e notas que já foram lidas e organizadas. Basicamente isso. O que está organizado e o que ainda não está organizado. Segundo passo, criar uma tarefa diária para você lembrar de fazer uma leitura pelo menos por dia. Terceiro passo, deixo apenas minhas anotações principais do assunto. Então, vou te dar um exemplo aqui na hora, que nós faz ao vivo. Vou pegar uma leitura que eu fiz recentemente. Ah, aqui, ó, esse aqui é legal. Eu faço um estudo de UX, que é de uma empresa que faz estudos de UX, e eles mandam uma vez por mês um estudo. Eu compilo todos no mesmo lugar, por quê? Porque eles dão dicas muito parecidas. Então, ao invés de colocar todo o artigo deles, eu coloco só umas dicas simples, ó, dicas do principais que eu preciso ler, que eu preciso aprender, né? Eu vou te mostrar outro exemplo aqui, ó.
Acho que no de UX eu tenho bastante sobre isso para te mostrar. Cadê, ó? Ó, isso aqui foi de um curso que eu fiz, então só o que foi necessário. As coisas que eu fui anotando, imagens que eu tirava print e jogava aqui, para ficar tudo simples de entender. Dá para você jogar o PDF aqui também, se você quiser. Ó, tem 4 notas essa 4 etiquetas essa nota, então para você ver como é interessante isso, sabe, para você achar as coisas mais fáceis. Vamos aqui de novo. Então, uma coisa importante é, quando eu faço a leitura, eu sempre anoto o que eu tô lendo. Sempre anoto o que eu tô lendo. Sério, faça isso e você vai me agradecer depois por ter tanto conhecimento fácil na tua mão. Porque o Evernote você pode usar no celular. Então, às vezes eu tô conversando de um negócio, putz, eu li um negócio muito parecido, peraí, eu abro rapidão o Evernote, pesquiso e encontro, sabe? Porque tá funcionando a minha organização. Aqui o que eu falei, né? Organizar o gabinete e as categorias, beleza. Isso é o que a gente já falou, de colocar aqui as tags. Você pode criar quantas tags você quiser. De novo, eu falo pra você, veja o aulão 6. O aulão 6 eu ensino bem na prática, fazer cada um desses aqui. Vai ficar muito fácil de você aprender. Eu quero que você aprenda mais a técnica em si do que isso que eu tô falando. Então faça isso que eu acho que vai facilitar a tua vida. E a outra dica que eu ia colocar aqui é o Evernote Web Clipper, que eu deixo configurado para fazer tudo isso muito rápido. Então, cara, eu teria que pegar, tipo assim, eu teria que pegar uma nota, eu teria que copiar ela, aí eu ia lá no Evernote, cadê? Eu iria lá no Evernote, criaria uma nova nota, colocaria a etiqueta, colocaria ela na caixa de entrada, querendo não dar um trabalhinho, sabe? E quando você usa o Web Clipper, que é esse carinha aqui, ó, basicamente o Evernote Web Clipper, ele é uma extensão do Google Chrome. Ele é uma extensão que vai te ajudar a fazer tudo com um clique só. Por exemplo, vamos aqui pegar, eu vou entrar no Medium, aqui que é um site que eu gosto muito de ler artigos, e eu vou pegar esse artigo aqui do Fabrício Teixeira aqui, ó. Abri, tá? Do Fabrício Teixeira. Nossa, adorei esse artigo. Quero ler depois, mas eu não vou poder ler agora porque eu tô cheio de tarefas para fazer. O que a gente faz? Você vai vir aqui, ó, no Web Clipper. Ó, aqui, ó, Evernote Web Clipper. Clica nele e ó, ele vai carregar isso aqui. E quando ele carrega, ele já deixa pré-configurado as coisas que eu quero. Por exemplo, ó, eu quero deixar... Eu vou aqui em configurações, como que eu gosto de deixar normalmente? Ó, eu gosto de deixar o destino do caderno. Usar sempre o inbox. É que eu uso outro navegador. Esse navegador não tá do jeito que eu uso normalmente. Seção de etiqueta. Eu gosto de usar sempre a mesma etiqueta, que é qual? Ler depois. Então já estou te ensinando a configurar. Configura aqui sempre na caixa de entrada, sempre o ler depois. E eu gosto de usar o artigo simplificado e eu vou mostrar para você por quê. Porque eu gosto mais do artigo simplificado. E o resto, tudo certo. Pode fechar. Então vamos de novo aqui. Eu vou fechar aqui. Eu acho que nem apareceu essa nota. Espero que não. Não apareceu. Então vem aqui. Gostei dessa página. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode ou clicar com o botão direito. Ele já vai aparecer aqui, ó, Evernote Web Clipper. Ou você deixa ele fácil aqui também, ó. Você pode clicar aqui e ele vai ficar no teu navegador. Fica no teu navegador, você dá um clique só, ó. Você viu que ele já ficou diferente aqui? E olha só, ele já fica como artigo simplificado, que é o jeito que eu gosto. Já fica na caixa de entrada, com ler depois. E eu clico, ó, salvar captura. Ele está salvando, sincronizando. E beleza, ó, tá salvo. Fechei. E esquece. É só isso que você precisa fazer. 2 cliques. Aliás, 2 cliques. É clicar aqui e clicar depois em salvar. Só isso que você precisa fazer. Você vai vir aqui, ó. Em notas, ó. Já vai aparecer aqui, ó. Olha que delícia como ele fica. Ele já fica já em texto, tá vendo? Por isso que eu gosto de deixar no simplificado. Ele já fica em texto. E aí você pode fazer duas coisas. Você pode ou deixar assim mesmo. Ou o que eu faço, né? Eu anoto. Eu deixo mais como lembrete. Daí depois você pode clicar aqui e ver, né? Aí o que eu faço?
eu gosto de fazer assim, ó, eu apago tudo, eu deixo só o título, por exemplo, né? Deixo aqui, beleza. E aí eu venho pro texto, aí eu leio o texto e vou lendo e vou fazendo as minhas anotações do meu jeito, de forma simplificada, para eu nunca mais esquecer, entendeu? É assim que eu costumo fazer, mas você pode deixar também aqui mesmo, do jeito que tá, e tirar o que você não acha necessário. Isso aqui não é importante, eu vou tirar, isso aqui também não, essa imagem eu não quero, essa parte também não gostei, isso aqui eu vou apagar e vou escrever de outro jeito, tá bom? Você faz o que você quiser. Então, basicamente, é assim que eu faço. É a maneira mais simples que eu já vi na minha vida de organizar uma leitura. E aí, o que eu faço agora? Espera aí que eu vou apagar essa nota aqui. Apaguei ela. Basicamente, eu vou no meu Evernote, ou eu vou no meu Todoist, lembro de fazer a minha anotação, aí o que eu faço? Eu abro aqui e venho no inbox. E aí eu gosto de ler, por exemplo, cadê? Dá pra fazer sort options aqui, ó. Você pode fazer pelo data de update ou data de criação. Aí eu venho e vou lá embaixo, pego a mais antiga normalmente. Pego a mais antiga, faço minha leitura, faço minhas anotações e ajeitei minha leitura já com documentação, entendeu? Então, muito, muito bom, assim. Me ajuda demais fazer esse tipo de coisa. E aí as vantagens, né? Ó. As vantagens é que fazendo isso, fazendo essa técnica do guardar na caixa de entrada, você deixa o teu dia específico para produzir. O teu dia tem que ser produtivo. A organização você faz ou no início do dia ou no final do dia. Então você deixa o final do dia ou início do dia para organizar, que é muito mais fácil. Você ganha tempo, porque você não precisa ficar se matando de saber onde guardar. É aquele negócio, putz, anota onde eu guardei. Tá no Evernote. Se é do Medium, se é do Quora, se é do raio que o parta, se é do Google que você achou. Você vê aqui, ó, Google Notícias. Gente, da onde vocês quiser, ó. Vem aqui, tal. Bolsonaro quebra protocolo. Bolsonaro sendo Bolsonaro, tá? Aí você vem aqui, fecha aqui e aqui, ó, clicou no Web Clipper. Pronto, ó, salvar, pay, sincronizou, já era. Já tá aqui já, ó. Vamos esperar um segundinho aqui, já vai aparecer. Aqui, ó, Bolsonaro quebra protocolo, o link já fica aqui, ó, o texto tudo bonitinho já. O artigo simplificado é bom porque ele fica desse jeito, tá vendo? O artigo normal, eu vou apagar isso aqui também. Vou te mostrar o artigo normal como fica. A maioria eu tô fazendo simplificado agora, não sei se eu tenho. Só porque eu queria mostrar. Ele fica assim, tá vendo? Fica meio zoadinho, eu não gosto. Mas enfim, deixa eu olhar aqui o que é mais que faltou dizer. Eu mantenho minhas leituras em dia, por mais que eu leia pouco, mas eu vou lendo todos os dias. Eu posso recorrer a qualquer momento em 2 segundos. Então, como eu falei, cara, eu quero ler sobre, não sei, sei lá, organizar tarefas. Eu clico aqui, ó, eu já consigo ver todas as notas de organização de tarefas, não importa em qual categoria. Agora, se eu quero ser mais específico, eu posso vir aqui, ó, organizador de tarefas. Então, eu posso vir na minha tag que eu criei só de organizador de tarefas. Aí fica bem mais fácil de você visualizar, entendeu? E também pode ser feito em qualquer ferramenta, tá? Eu já falei, o Evernote ele é feito para isso. Então, sinceramente, eu não sei se tem uma ferramenta melhor que o Evernote, porque ele é sensacional, ele é isso aí que vocês estão vendo. Você viu a agilidade, eu mostrei na prática, não precisei só falar em palavras, eu mostrei aqui na prática como ele é fácil de mexer, ele é muito fácil. E ele é feito para organização de informação, tá, gente? Ele até tem alguns negócios de fazer tarefas, calendário, tem umas coisas novas agora para você se organizar tudo por aqui. Eu não uso, eu só uso para informação, para mim tá muito esclarecido na minha cabeça que ele serve para isso, saca? Então para mim funciona muito bem. O Pocket, Rebeca, Pocket é muito bom, eu amo Pocket. Faz muito tempo, inclusive, que eu não uso ele. Eu usava ele no celular porque antes eu ia de ônibus trabalhar. Então eu jogava as notas tudo no Pocket e aí eu ia escutando ela depois, porque o Pocket dá pra ouvir também.
Pocket é uma ótima maneira de você organizar tuas leituras no inbox. Ele pode ser um ótimo inbox. Você pode jogar tudo para lá. E aí depois, quando você lê, você pode organizar em outro lugar suas anotações. Não tem problema nenhum, tá? Para quem não conhece, o Pocket é uma ótima ferramenta para leitura também. Ele é mais para organizar a leitura, de fato, assim. Tipo, o que você precisa ler e tudo mais, você consegue ver por ali. Mas aí eu gosto de organizar dessa maneira. Então, minha gente, deixa eu voltar aqui rapidão. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, é isso, né? Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você puder dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, fico muito grato, me ajuda bastante. É uma forma de você compensar também essa aula também. Em breve a gente vai ter um evento falando sobre como podemos entender o preço do nosso tempo e como usá-lo de forma mais inteligente. Então, essa é uma dica de como usar o tempo de forma mais inteligente, entendeu? Nesse evento a gente vai falar sobre isso. Vai ser um evento de 3 dias, falando sobre o preço real do nosso tempo, como a gente gasta mal o nosso tempo, como a gente pode organizar nosso tempo, como a gente pode melhorar o nosso tempo, otimizar nosso tempo. Em breve vai vir aí o evento e a lista de inscrições. E eu espero que você tenha gostado. Obrigado, gente. Tamo junto e é nóis. Até, a aula foi longa hoje.